Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h44, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira, mexa-se com saúde. Com o médico do esporte e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibin. Dr. Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia a todos. Depois de uma breve ausência na última semana, vamos compensar hoje com informações relevantes. E é muito interessante porque é um tema que a gente percebe que tá sempre na moda, né? E nem pedimos por interesse próprio, tá? Nem eu, nem o Márcio, né, Márcio? Não, e é bastante interessante. Física depois dos 60, a gente nem se interessa por isso. Não, e é fundamental, e a gente percebe assim, que as pessoas têm demonstrado voluntariamente o interesse por isso. Sim. Eu devo fazer, eu nunca fiz. Eu fui gerente de banco a vida toda, ou eu tive um comércio e fiquei atrás do balcão a vida toda. Se bem que atrás do balcão o cara anda o dia todo também, né? Mas, e agora eu quero fazer atividade física e estou na melhor idade para dono de funerária e farmácia, né? E aí? Olha, Marcelo, é aquela velha história, né? Fazer exercício sempre para sempre, né? Então, óbvio que é um melhor contexto, né? O contexto mais favorável, digamos assim, é ter essa poupança de exercício físico ao longo da vida, né? Uhum. E aproveitando, né, um apêndice que a gente sempre faz da importância do exercício na infância, na adolescência, né? Que é crítico hoje, né? Hoje, pegando uma população esclarecida como a população norte-americana, a gente fala em insuficiência de exercício físico em 25% das crianças em infância e adolescência. Isso porque tem toda a preocupação, né, de acesso à universidade, de cultura esportiva na sociedade. Imagina no Brasil que a gente não tem esses dados palpáveis, né? Então, porque a ideia é que nessa infância e adolescência você maximize os ganhos de massa muscular durante a vida adulta, né? Tendo alguma atividade física, algum exercício físico, você mantém ainda uma progressão de ganho de massa muscular e fisiologicamente, a partir dos 35 anos, né, com uma intensificação grande depois dos 70 anos, é que começa a perda de massa muscular. Quer dizer, se a poupança foi feita ao longo da vida, essa perda fisiológica que vai acontecer, ela não vai ser tão deletéria em comprometer a saúde, ela não vai ser tão lesiva, tá? Agora, não fiz nada durante a vida toda. Também começar a fazer já dá saúde, já ganha saúde. A gente sabe que uma única sessão de exercício físico já tem tantos efeitos benéficos quanto a secreção de hormônios, digamos assim, produzidos pela musculatura, que controlam alguns processos fisiológicos. Já melhora a função da circulação, já tem uma tendência a melhorar o metabolismo, né? A captação do carboidrato pelo músculo. Uma única sessão, né, de exercício físico. Isso é um efeito direto do exercício físico, independentemente do processo de treinamento. E o processo de treinamento já vai gerando adaptações, né? Digamos assim, deixando o seu corpo mais apto a suportar aquela intensidade do exercício físico, com aquele estresse do exercício físico, e vai melhorando ainda mais esses processos, tanto do metabolismo quanto essa secreção dessas substâncias. Então, começar a qualquer hora, né? Com essa ideia sempre. É tardio? Pode ser tardio, mas eu vou ganhar em saúde cardiometabólica, então eu vou morrer menos de doença cardiovascular e eu vou, de uma certa forma, minimizar a minha perda de massa muscular. Mas eu consigo, depois dos 60, ganhar massa muscular? Depois dos 60, você começa a perder. Depois dos 60, sim, consegue ganhar. Depois dos 80, não, tá? Então a gente não consegue ganhar massa. Por quê? Porque existe uma ideia de uma resistência anabólica do envelhecimento. São questões hormonais, alimentares, nutricionais, absortivas, né? Próprias do envelhecimento. Tem mudança de padrão de secreção hormonal, tem mudança de resposta à ação desses hormônios, tem necessidade do consumo da massa muscular para manter as funções fisiológicas, então não vai ganhar massa muscular. Mas nem manter? Manter consegue, ganhar não, é o que eu tô falando, existe uma resistência anabólica em ganhar massa muscular, exato, porque a ideia não é não perder, a ideia é minimizar perdas, minimizar danos, perder vai, tá? Agora vamos pensar numa curva, para quem acompanha a gente pelo YouTube, vamos colocar assim, o sujeito que fez, né, a infância, ele tem uma progressão, atinge um pico de massa muscular perto da adolescência dos seus 20 e poucos anos.
Na idade adulta ele ainda consegue com uma progressãozinha, então continua, não é mais exponencial como na infância e na adolescência, mas ele continua numa curva progressiva, tá? A partir aí dos 35, 40 anos, isso tende a ser um patamar que aí começa com queda 60, 70, e essa queda é mais intensa nos octogenários, tá? Se o sujeito não fez, então ele vai ter, na infância geralmente vai ter algum grau de atividade, né? Por isso que preocupa essa ideia das cidades de concreto, do tempo de tela, por isso que sempre bato na tecla da educação física escolar, de estimular exercício físico na infância, múltiplas habilidades, né? Então, aquela ideia de ganhar, maximizar, aí o sujeito para na idade adulta, porque faculdade, inserção no mercado de trabalho, família, então ele já vai entrar num patamar precoce, com aquilo que foi do final da adolescência, tá? Do final da maturidade hormonal dele. E aí, quando ele vem o processo de envelhecimento, se ele não teve esse estímulo de exercício físico, isso cai e despenca. E aí isso se torna o quê? O idoso frágil, o idoso dependente, o idoso que tem comprometimento para atividade de vidas diárias, que é o que a gente vê na maioria da população. A gente tem idosos que não conseguem atravessar a rua. Tá? A gente tem idosos que não conseguem subir na escada do ônibus. A gente tem idosos que não conseguem carregar a sacola do mercado. Esse cidadão que até os 20, terminou a idade escolar, entrou na universidade e tudo mais, até a universidade ele fazia atividade física. Perfeito. De repente ele entrou nesse buraco negro, aposentou, hoje eu tô realizado, tenho meus netos e tal, mas eu quero fazer atividade física. A diferença dele, que fez até os 20, 25 anos, depois parou por 25 anos, para quem nunca fez, é muito grande? Não é, muito pelo contrário. Tem uma memória? A memória sempre existe, né? Existe uma certa memória muscular, digamos assim. Só que a ideia é o seguinte, se eu perdi, um princípio do treinamento físico se chama de reversibilidade. Isso a gente espera acontecer, tá? Então o que a gente pega? Eu pego a gente no atleta que corre maiores distâncias. A gente mede a frequência cardíaca dele no repouso, é baixinha, 40, 50. Né? Por quê? Porque ele tem um belo de um coração para bombear sangue durante a corrida. Consequentemente, no repouso, o coração continua grandão, né? E aí ele bombeia mais sangue efetivamente, menos vezes por minuto. O que acontece? Esse sujeito, se ele parar de correr por 20 anos, não precisa ser por 20 anos, por meses, ele perde essa adaptação cardíaca. Essa adaptação, ela como o nome fala, ela é uma adaptação ao estímulo estressor, entre aspas, do exercício físico, o exercício físico que é menos oneroso, né? Deus é muito sábio em fazer nossos processos, né? Então, ele faz com que o nosso coração se adapte, porque tem aquele estímulo, não tem mais o estímulo, não precisa do coração daquele tamanho. Ele fica condicionado, é isso? Ele fica condicionado, o coração? Isso, ele fica remodelado, digamos assim. Só que esse remodelamento não é patológico, não é doente. Então não tem cicatriz. Então ele, quando tem o estímulo, não tem mais o estímulo, ele volta ao normal. É a mesma coisa em relação à musculatura. O sujeito que é treinado em força, em musculação, ele tem a massa muscular porque ele treina a musculação. A partir do momento que ele parar de treinar musculação, essa, digamos assim, energia dos processos de ganhar massa muscular vão ser destinados para os outros processos. Embora o músculo seja essencial para a saúde, ele é essencial para manter os nossos processos fisiológicos, para manter nossa saúde, mas ele não é essencial para manter a nossa vida. Para a nossa vida, o coração tem que bater, o seu pulmão tem que funcionar, né? Você tem que o fígado para funcionar, o rim para funcionar. Por isso que ter massa muscular determina longevidade. Porque quando você tiver os insultos e você perder massa muscular, você não vai perder muita massa muscular. Exato. Agora, se você já tem uma massa muscular limítrofe, num insulto, ele engola. Então, o que a gente vê? Idosos frágeis. Do que eles falecem? Eles têm lá uma fratura de fêmur, eu já falei disso também. Muito. Então, aquele pacote da osteosarcopenia, né? Então, ele perde tanto o músculo quanto a mineralização do osso. Então, às vezes, essa fratura espontânea não precisa nem cair, quebra o fêmur, morre de pneumonia. Cai da própria altura. Né? Então, o que acontece? Não tem massa muscular. Então, para ossificar esse processo, para suportar e ficar acamado, para suportar toda essa demanda energética que ele precisa para se recuperar desse processo, a imunidade cai. Ele pega uma pneumonia, morre da pneumonia. Ou pega uma infecção urinária, morre da infecção urinária. Agora, se ele tem massa muscular, digamos assim que ele tem uma energia extra para suportar esse processo. Isso também já comentei aqui, a gente viu muito acontecer, não só em idosos, mas em indivíduos de diversa idade, que um dos determinantes
de sobrevivência das infecções de Covid grave foi ter massa muscular. Porque o sujeito suportava internação em UTI, né? Quer dizer, ele suporta esse momento crítico em saúde, porque ele tem da onde tirar energia para manter os seus processos vitais, suportar o ventilador, suportar a medicação para manter a pressão. Esses são processos onerosos em saúde, né? E ter músculo determina essa, digamos assim, essa possibilidade de autonomia a suportar esse agravo súbito. Quer dizer, né? tem uma reserva muito interessante, né, para resistir também a uma situação como essa. Com certeza, um acidente, alguma coisa desse tipo. Você está falando dessa reserva. Hoje, salvo engano, nas escolas, as crianças têm atividade física uma vez por semana, é isso? Depende muito da programação, se é estadual, se é municipal. Seria ideal que se tivesse todos os dias, né, na grade. Olha, é muito difícil, né, de instalar isso num programa, mas porque quando você fala em fazer atividade física, fala, olha, tem que fazer no mínimo 3, 4 vezes por semana. O que a gente tem que considerar é o seguinte, a gente precisa considerar que a criança, ela não pode ser sobrecarregada. Né? Ela já tem muita atividade. Possivelmente. Então a gente precisa entender qual é esse contexto dessa criança. Vamos Quer dizer, assim. Ela é de uma escola em tempo integral? Ela faz outras atividades no seu tempo extra? É esse tipo, eu acho que assim, a questão é mais entender a demanda total dessa criança do que falar assim, a educação física escolar precisa acontecer de forma diária. Porque, óbvio que não vai caber na grade numa Até que ano escola tem padrão. atividade física na escola? Até todos, que ano ele todos, no segundo grau? São obrigatórios, é obrigatório. Na faculdade? Na faculdade não é obrigatório, ele entra como uma área, digamos assim, uma área verde, uma área complementar. Na faculdade não é obrigatório ter aí começa a entrar naquele buraco negro, né? Possivelmente. Você começa a desacelerar ou não? E sabe o que eu acho interessante? O esporte universitário, ele é esquisito, né? Porque ele vai na demanda, digamos assim, do estímulo competitivo e da festa. Né? É uma via de duas mãos, assim. Então, não necessariamente ele insere todo mundo, ele insere um determinado perfil, ou um perfil que já competia, ou um perfil festeiro, né? Às vezes ele não é tão integrativo. As duas coisas, né? Ele não é tão integrativo. Então, tem os poréns do esporte universitário no Brasil, né? Particularmente. Mas seria ideal ter também um espaço reservado e cobrado, né? Fiscalizado desse momento, né? Em cima de tudo que o doutor Rodrigo falou aqui, é importante o seguinte, que você imagina o bem que faz para a cabeça de uma pessoa acima de 60 anos de poder fazer novos amigos, de socializar com as pessoas, né? Que ganhar massa muscular e tudo mais, mas de repente arejar a cabeça também. Perfeito. É muito legal. Hoje, inclusive, Márcio, aproveitando esse gancho, a gente tem documentado cientificamente, né, que o exercício físico, independente na população vulnerável, né? E não dá para considerar que o sujeito próximo aos 60 anos, que ele está saindo do mercado de trabalho, ele está se assumindo num outro contexto, talvez de aposentadoria, de se ver mais em casa, né? De não ter os estímulos que ele vinha tendo numa vida habitual, que ele não seja vulnerável. Pescaria não é esporte, né? Vulnerável a essa questão mais, digamos assim, de depressão, tá? Ou de transtornos de humor. E a gente sabe que hoje que o exercício físico, ele é tão bom ou até superior à medicação antidepressiva, até nas secreções dos neurotransmissores, dos hormônios relacionados com o estado de humor, tá? Quanto mais permitir essa questão de melhora da composição corporal, melhora da autoestima, da autopercepção corporal, né? Da interação social que o exercício pode permitir, né? Nas coisas mais coletivas, nos grupos, enfim. Então, com certeza é uma intervenção muito bacana, além de todos esses benefícios em saúde cardiovascular, em manter a massa muscular, né? Eu falo muito em massa muscular, mas até quem é muito advogado, digamos assim, dos exercícios aeróbicos pode ficar um pouco. Hoje a gente tem uma publicação que sim, a aptidão cardiopulmonar, a aptidão cardiorrespiratória é um belo de um determinante de saúde também, tá? Então, ele é um determinante de saúde cardiovascular marcante. A gente sabe que quando cai essa aptidão cardiopulmonar, esse sujeito fica muito vulnerável à doença cardiovascular também. Então, não é não importante não ter o seu exercício aeróbico. Também é fundamental. Então, esse condicionamento global que o exercício permite, e por isso que eu não engesso em termos de falar qual é o melhor modelo. Vou começar com 60 anos, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer tudo.
O ideal é fazer tudo, mas primeiro começa, faz alguma coisa, goste do exercício físico, dê o seu momento ao exercício físico, tá? Mas hoje existe uma recomendação internacional, né, para exercício físico no idoso, que seria exercício aeróbico por volta de 3 vezes por semana, em sessões de 50 minutos, então 150 minutos semanais, 2 sessões de treino muscular, quer dizer, a musculação sim é eficiente no sentido de manter a massa muscular ou minimizar a perda da massa muscular, independentemente se ganhar ou não, mas nos processos de saúde, e também exercício de alongamento e flexibilidade, tá? No intuito de manter a aptidão para as atividades diárias. Se fala muito no idoso, né, mais idoso, digamos assim, em multi-estímulos, né, em exercícios que estimulam atividades cognitivas complementares. Então, por exemplo, sobe e desce do degrau falando os múltiplos de 3, tá? Para a coisa ficar não tão racionalizada, tá? Fala, sei lá, é uma atividade mental simples, mas para tentar desapegar aquele apreço em focar no movimento. O movimento tem que ser mais automatizado possível, o que é muito natural pra gente, mas vai se perdendo com o passar da idade. Que faça atividade e pense ao mesmo tempo. Isso, exatamente. Com a atividade cognitiva. Isso, o chiclete e andar ao mesmo tempo. Isso. Quando você fala assim, aeróbico, você fala, é só andar nesse ou tem que correr um pouco? A intensidade é relativa, mas a intensidade do aeróbico é uma intensidade moderada, que é recomendada para a população idosa, que é aquela assim, se o sujeito está caminhando, ele tem que ter um certo desconforto em conversar com o colega. Se ele estiver conversando muito de boa, tá muito leve. Ele precisa ter um estímulo cardiopulmonar no sentido de dar aquela cansadinha. Exigir um pouco mais. Exigir um pouco mais, exatamente. Certo. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela explicação. Semana que vem, é que nós passamos do tempo aqui. Não, mas ainda eu quero falar umas coisinhas aqui. O Jean que espere, tá? Só dando uma a gente não combinou. A gente não combinou aqui, a gente combina às vezes até ao vivo aqui, isometria. É uma coisa que me chamou a atenção esse final de semana. E de repente, conversando com os amigos, falei, eu acho que eu sempre fiz. Eu sempre tive a brincadeira de ficar com uma perna só e com a outra perna esticada desde criança. E eu consigo, acima dos 60, fazer isso até hoje. Perfeito. Entendeu? E que é um tema interessante, isometria. Vamos conversar de isometria. Isometria tem bastante coisa interessante. É um bom exercício para controle de pressão arterial, tá? A gente já tem isso bem documentado na literatura. Isometria não deixa de ser um treino muscular, tá? Porque para fazer isometria, o que é o treino muscular? O que a gente chama de treino de força, que no Brasil existe esse sinônimo com musculação. É fazer uma força contra uma resistência. Não necessariamente eu preciso deslocar essa força. Então quer dizer, se você tá fazendo uma força contra a parede e a parede é imóvel, o seu músculo tá contraindo. Isso é uma contração isométrica. Então é uma força contra uma resistência. Então também é um treino muscular. Que interessante. Então é uma coisa bastante interessante da gente abordar, assim. Legal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.